Enquanto eu estou de dentro de uma percepção equivocada, então o resultado dessa percepção equivocada vai ser sempre o medo. Um mundo sem significado gera medo. Uma percepção equivocada e distorcida fica sustentando o medo. Enquanto eu estou dentro do medo, já que a gente tem um hábito de jogar o tempo todo a causa para o lado de fora e dizer que algo nos afeta, é claro que você vai tentar projetar isso também sobre Deus. Por isso que no mundo nós temos muitas crenças de que é vontade de Deus, né? Um monte de coisa assim, sei lá. Quando eu era pequeno, eu ouvia muitas pessoas falando isso, assim, uma pessoa sofreu um acidente e a pessoa morria. Aí vocês já viram aquelas falas daquelas pessoas assim, ai, foi vontade de Deus. Por quê? Porque a consciência vive de dentro de um medo, ela tem que jogar a causa em algum lugar. E aí o problema é que essa causa agora do medo é associada a Deus. E aí, né, por que que é importante entender isso? Porque se a gente não aceita que essas coisas, que a causa do medo não tem nada a ver com Deus, mas ela está vindo de uma percepção equivocada, se Deus não é retirado dessa percepção equivocada, você não vai seguir esse percurso, né? Uma das coisas que é mais enfatizado nos primeiros capítulos lá de Um Curso em Milagres, ele convida já lá no livro texto essa consciência a retirar a ideia de que aceitar a expiação gera transtorno, gera sofrimento, gera dor. Por quê? Se antes de viver esse percurso, eu fico antecipando que esse percurso vai me causar transtorno, eu fico antecipando que aceitar Deus, aceitar que a totalidade é a única realidade, eu fico antecipando que isso vai me gerar muitos problemas, que eu vou perder isso, que eu vou perder aquilo, que vou morrer, vai acontecer alguma coisa com a minha família, vai acontecer alguma coisa com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Se eu fico antecipando tudo isso, eu não vou viver esse percurso. Então, eu preciso retirar Deus, eu preciso retirar, né, que aceitar Deus vai causar algum problema. É preciso parar de associar o medo com Deus. E a lição de hoje, ela encerra esse convite. Por isso que ele está revertendo causa e efeito. Então, o que é essa fase principal que tem que ser aceito? É parar de associar o medo, o transtorno, o sofrimento, parar de associar isso com Deus. Porque se a gente continua associando isso com Deus, você não vai aceitar Deus. Você não vai aceitar que Deus é a única realidade, que ela é perfeita. Por isso que muitas vezes a gente chega em um curso de milagres e a gente ouve, né, as informações, nada real pode ser ameaçado e você não consegue sentir, né, o significado dessa frase. Você não consegue aceitar, nossa, que delícia, a realidade não pode ser ameaçada. Você não consegue ficar feliz. Por quê? Porque como eu já estou acostumado a interpretar Deus com medo, vem Jesus, me dá uma informação totalmente metafísica e diz que a realidade é perfeita, que ela não tem ataque, que ela não tem dor, que ela não tem sofrimento, e eu não consigo ficar feliz com essa informação. Mas por quê? Por causa da minha percepção equivocada. Sendo uma consciência que percebe a existência de uma maneira equivocada, eu vivo dentro do medo e jogo esse medo agora em cima da verdade. E aí você vai aceitar a verdade nesse lugar? Não vai. Por isso que Deus precisa ser desassociado do medo. E essa lição ele traz esse convite.